Olá, boa tarde. Já já a gente vai iniciar. Tô olhando aqui quem tá online, convidando todo mundo para participar dessa live, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Convidem os amigos, os conhecidos, profissionais, né? Cliquem aí nesse ícone que lembra um aviãozinho e mandem para as pessoas, né? Compartilhando a nossa live. Bom, já tô vendo aqui uma galera entrando, então vou iniciar. Boa tarde, né, novamente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O meu nome é Amanda Montenegro. Eu sou professora do projeto Sesc Mais Infância em Nova Iguaçu. E hoje a gente está aqui para fazer uma live, que é uma programação da Semana Mundial do Brincar, né? Que é uma semana que ratifica a importância do brincar para a aprendizagem. Na nossa proposta no Sesc, nós valorizamos muito, inclusive é a nossa base pedagógica, né? Por meio do brincar, geram-se muitas aprendizagens, muitas trocas. Então, hoje a nossa live vai ter também como alicerce, como tema principal, o brincar. Então, o tema, né, o título da nossa live é O Direito de Brincar, né? Porque o brincar, ele é um direito. Então, hoje nós vamos conversar sobre, dar exemplos para realmente buscar que as pessoas valorizem também, né? Que isso não seja só no ambiente escolar, que não seja só com crianças, mas que seja realmente, né, ao longo da vida, porque aprender brincando é muito prazeroso, né? Quem não gosta? Então a gente precisa falar sobre e agir pautado nisso. Bom, eu sou Amanda Montenegro, para quem não me conhece, né? Sou pedagoga, psicopedagoga, e hoje quem vai estar aqui comigo nesse bate-papo é a Anne Oliveira, né? A Anne, ela é graduada em Direito, ela é mestre em Direito Constitucional, ela integra o Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos, da UF. Inclusive, ela vai entrar pelo perfil do Observatório daqui a pouquinho, né? É uma referência de pesquisas sobre inclusão, então é uma grande honra, um grande prazer. Desde já agradeço à professora Jaqueline, a todos os membros, né, além da Anne, por estarem conosco nessa iniciativa. E também a Anne integra o grupo de pesquisa Políticas em Educação, Formação, Cultura e Inclusão. Tudo na UF também, né? Então, é uma parceria que se consolida entre o Sesc e a UF, né? A gente já teve alguns eventos com essa parceria e a gente pretende prolongar. Bom, já fiz aqui a minha introdução, já vi que tem gente chegando, então eu vou aqui chamar a nossa convidada, Anne, para estar conosco aqui. Deixa eu procurar ela aqui. Não achei ela ainda. Anne, se você estiver me ouvindo, coloca o convite para eu te aceitar, por favor. Eu tô aqui te procurando, ainda não te achei. Tá chovendo, a gente sabe que com chuva a internet ela oscila. Eu vi ela entrando, mas agora não tô conseguindo chamá-la para chamada. Então, vou aguardar aqui um pouquinho. Ah, entrou. Fiz o convite, a Anne vai entrar. Anne. Opa, desconectou. Acontece, gente, no ao vivo é assim mesmo. Vou tentar convidar ela de novo para estar aqui na live com a gente. Acho que a internet dela caiu. Vou tentar de novo. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Todo mundo enviando energia positiva. Oi! Olá!
Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Como é a primeira live da qual eu participo, eu acabei começando com a câmera do lado contrário. Não tem problema. Ao vivo é assim mesmo. E foi bom que a gente viu aí essa decoração que é linda, tá ótimo, não tem problema. A minha mãe é decoradora de interiores, então ela se esforça bastante. Então, não tem problema. O importante é que você conseguiu entrar. E eu estava explicando aqui para o pessoal que tá chovendo. Não sei se aí onde você mora tá chovendo também. Então, tá a internet nublado. pode oscilar, né? Pode oscilar um pouquinho. Mas caso oscile, a gente dá um jeito, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Bom, eu já te apresentei, mas se você quiser também, antes da gente começar a falar um pouquinho de você, dar um oi pro pessoal, fica à vontade. Olá, gostaria de agradecer o convite do Sesc Nova Iguaçu, especialmente a Amanda pela parceria. Não só nessa live, mas também em outros eventos, né, em que a gente já atuou juntas do Observatório. E me apresentar também, eu sou uma mulher jovem, branca, de cabelos curtos, castanhos, uso óculos, estou usando uma blusa preta e atrás de mim há uma parede com tijolinhos amarelos. Como a Amanda falou, eu sou graduada em Direito, tenho mestrado em Direito Constitucional e participo, integro aqui o Observatório. Então é um grande prazer para mim participar da Semana Mundial do Brincar, falando um pouquinho para vocês sobre o direito de brincar. E você fez a sua audiodescrição, então eu vou fazer a minha também, que na confusão de iniciar eu acabei não fazendo, vou aproveitar também. Então eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos escuros, né, com olhos também castanhos escuros. Estou com uma blusa de manga verde pro azul e estou com uma parede de fundo branco com uma janela de vidro também. Isso foi, inclusive, algo que a gente aprendeu, né, Anne, em uma das parcerias do SESC e da UF, né, a importância da gente estar fazendo essa audiodescrição, né, então, por isso, nós iniciamos assim. Bom, antes de eu e a Anne a gente começar a bater o papo, a conversar sobre, a gente queria interagir um pouquinho aí com o pessoal do chat. Então, eu queria saber de vocês. O que é o brincar para você? Se vocês pudessem definir em uma palavra, ou o que o brincar significa, ou então assim, você pensou sobre o brincar, ou alguém disse para você sobre o brincar, o que já vem na sua cabeça, de memória, ou algum fato? Enfim, vamos lá responder. Nos ajudem aí interagindo. O que é o brincar para vocês? Vou olhar aqui o chat. Me ajuda aí, Anne, para a gente ver se alguém responde. É muito interessante a gente escutar as histórias de vocês. Mandem suas respostas. Vamos lá, tem gente entrando. Para quem está entrando, a gente está fazendo uma interação com o chat, perguntando o que é o brincar para você, né? Em uma palavra. Então escrevam aí no chat para a gente. A Tuane falou ação social, a Ale falou essência da vida, a Leila, vida, Danusa, brincar é o verbo da infância. Bonito isso. Lindo. Kátia, se divertir. Vamos lá, vamos ver quem mais interage com a gente. O que é o brincar para você? Ou o que representa o brincar para você? Para mim, brincar é aprendizagem, assim, se eu pudesse definir em uma palavra. E para você, Anne? Eu penso que o brincar é um convite ao lúdico. O lúdico que pode convidar-nos a também construir
um aprendizado sobre diferentes temas, né? Sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre interação com pessoas diferentes, né? Com experiências de vida diferentes. E também propicia, né, o desenvolvimento infantil, né? E por que não falar no desenvolvimento de nós adultos, né? Enquanto Sim, também ao longo da interagimos e vida. brincamos, né, com as crianças que têm tanto a nos ensinar, né? Muitos Com consideram certeza. as crianças como uma espécie de folha em branco, aos quais a gente vai atribuir conhecimento, ensinar, mas na verdade elas têm muito mais a nos ensinar, né, sobre suas Sim. experiências. Precisamos ouvi-las mais. Porque o que acontece? A gente vai deixando, né, esse espírito da infância para trás, né? Nós vamos crescendo, vai vindo os padrões, as gavetas sociais, aí uma série de problemáticas. Então a gente realmente vai esquecendo esse espírito. Mas o brincar mesmo é ao longo da vida. E a gente teve outras respostas aqui, Anne, bem interessantes. A Patrícia falou que brincar é sorriso. A Ana Carolina falou que brincar é ser feliz. A Ana Paula falou que brincar é liberdade. Então, acredito que todos nós aqui na live estamos conectados nessa visão ampla, né, sobre o que é o brincar. Eu gostaria de propor uma pergunta diferente. E para os pais responsáveis, o que significa brincar? Vamos lá. Já vi aqui mãe do projeto. Eu vi muitas matérias recentemente falando sobre o brincar na pandemia, né? Pelo fato de as crianças ficarem mais em casa, né? Os pais e os responsáveis encontrarem o desafio de interação com esses filhos e de descoberta até mesmo dos seus gostos, dos seus interesses. Então, seria interessante escutar as experiências dos adultos. Cláudia disse que brincar é deixar a alma sorrir. Muito lindo. Bom. É isso aí. Vamos ver se algum responsável fala, né, desse brincar tendo em vista o seu filho, a sua filha. Que aí já pode mudar um pouquinho a palavra. Ou complementar, né, o que já tinha falado. Porque uma coisa é o que eu acredito, né, quanto pessoa e quanto mulher. Outra coisa é meu papel de mãe, por exemplo. Eu ainda não sou, mas vamos dizer que eu fosse. Então, é essa pergunta que a Anne fez. Olha, a Ana Carolina respondeu. É a melhor parte de ser mãe. Significa que eles brincam muito juntos. Isso é maravilhoso. Vamos ver se alguém mais responde. Se não, tenho outra pergunta aqui para o chat também, antes da gente começar. Tem muita gente entrando, fico feliz. Chamem também os conhecidos para entrar. E também quem não puder, a live vai ficar salva. Então a gente vai poder dar continuidade a essa conversa com certeza. Acho que ninguém mais respondeu. Vou fazer outra então. Vamos ver se respondem essa. A próxima pergunta que eu separei é: até quantos anos vocês brincaram na escola sem ser na hora do recreio? Porque a gente sabe que chega uma hora, uma faixa etária, principalmente na maioria dos casos, quando chega o fundamental, que o brincar, ele ali é só para o recreio, né? Ele é como se não fizesse parte da aprendizagem, não fizesse parte do currículo. Então, até quantos anos vocês que estão aqui assistindo a gente brincaram na escola sem ser na hora do recreio? Brincaram em outros momentos? Vocês têm recordação, assim? Até que idade? Ou então você que tem filho ou filha, como a Anne aí puxou esse papel dos responsáveis, né? Até que idade você viu seu filho brincando na escola sem ser na hora do recreio? Brincando em outros momentos. Eu tenho uma memória sobre isso. Eu me lembro que, para mim, foi até os 10 anos somente. Assim. No ensino fundamental 1, né? Era muito, muito estimulado na escola, mas
a partir do que considero atualmente sexto ano, né? Que na época que eu estudei era quinta série, talvez para alguns aqui também que estão assistindo a live, o foco já mudou para o aprendizado das disciplinas, né? Matemática, português, ciências, e aí a gente só tinha o espaço das aulas de educação física, por exemplo, né? Ou das aulas de arte, né? Se a gente for considerar um espectro mais amplo. E aí, por exemplo, na educação física, isso era muito direcionado, a gente não tinha muita liberdade, era muito voltada para a prática de esportes e esportes que eram incentivados pelo professor, né? Não necessariamente escolhido por nós. Isso é muito interessante, porque além da ruptura, né, desse brincar diminuir, quando ainda se tem muito direcionado, né? O brincar livre, que é tão essencial para a gente observar os gostos, né? Para a gente estar observando ali a imaginação, a criatividade, ele é deixado de lado. Eu estou vendo muitas respostas aqui, variadas. A Ana colocou 6 anos, que bate muito com o que aconteceu comigo. Comigo chegou na alfabetização ali no primeiro ano, que se acredita que só começa a alfabetização na cidade, mas não é. Mas enfim, na minha época eu ouvia isso, minha mãe ouvia isso, então foi nessa idade. A Bianca falou até 10 anos. Eu vi aqui gente falando até 15, então essa pessoa foi muito privilegiada. Eu vi até 8 e 7 também, falaram aqui. Sim. E você também, querendo ou não, sai um pouquinho dessa média, porque ó, a Ale tá falando até 6 anos, Cláudia falando que não recorda muito. Então, a gente percebe, assim, na grande maioria, isso, né? Essa quebra, principalmente pro fundamental. E a nossa live, ela vem para reforçar isso, que não deve parar no fundamental, pelo contrário, deve seguir aí em todas as etapas da escolaridade, na universidade, enfim, porque o brincar realmente é muito importante. Então, Anny, já que a gente já interagiu, a gente vai começar um pouquinho a ouvir sua experiência, mas eu quero falar para o pessoal do chat que vocês podem fazer perguntas, podem ir comentando, que no final a gente vai tentar responder para vocês, tá bom? Então, vamos lá, Anny. Como foi, né, esse seu interesse, como despertou, né, você começar essas pesquisas relacionando o direito à educação? Eu sempre tive interesse, né, pelo magistério, mas foi a partir de uma disciplina específica na faculdade de Direito, que era, na verdade, sobre mediação de conflitos. Mas era uma disciplina muito dialógica, né? Então, a professora e os estudantes falavam de uma forma muito, muito horizontal, e havia muito diálogo, e um dos temas que surgiram foi exatamente, né, a posição em que o professor é colocado, a questão da grade curricular, e a partir daí foi incentivado que a gente participasse de alguns eventos, um no qual eu conheci o professor José Pacheco, né, da Escola da Ponte, em Portugal, onde eles desenvolvem um projeto bem diferente, né, do tradicional. E aí, no mestrado em Direito Constitucional, eu fiz uma pesquisa empírica em uma escola do ensino fundamental 1, né, no primeiro ciclo do ensino fundamental, na cidade de Teresópolis, em que justamente eles faziam trabalhos, né, por projetos, né, como você me contou que também faz aí no SESC. E era muito interessante, porque eles tinham, na parte da tarde, uma série de oficinas e em que ocorria justamente isso, né? O aprender brincando, né? Então, eles tinham, inclusive, uma oficina de jogos e brincadeiras. Então, era extremamente interessante. E, a partir daí, eu continuei a estudar sobre educação e agora, especialmente, sobre inclusão. Sempre, né, fazendo esse diálogo, né, entre a educação e o direito. Sim. É muito interessante, muito mesmo. Eu acho que cada vez mais, né, as áreas profissionais, elas têm que se comunicar, elas têm que trocar. Às vezes ocorre muito do isolamento, e não é isso, né? Educação é tudo.
Direito é tudo, né? É a sociedade em si, compõe toda a sociedade. Então, a gente precisa realmente estar interligando as discussões, fazendo reflexões em conjunto para que realmente se tenham avanços, né? Eu acredito que quando a gente fala, né, das leis educacionais, tudo, então não tem por que ter essa separação. Pelo contrário, tem tudo para a gente realmente estar dialogando. E foi por isso que quando eu soube do tema da live, eu já pensei em você, porque realmente a gente precisa trocar muita figurinha. Bom, então agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o direito e o brincar, né? A questão da etimologia, a questão legislativa, né? Talvez nacional ou internacional, enfim, que você possa trocar aqui com a gente, que ratifiquem, né, o quanto o brincar é importante e que realmente ele é um direito. Começando lá do básico, né? Se a gente for, por exemplo, procurar no dicionário, né? O que significa o brincar? Lá no Michaelis a gente vai encontrar muito entreter-se, né? Divertir-se com jogos, né? Atividades lúdicas. E é muito interessante a gente citar também a visão do Winnicott, que era um pediatra e um psicanalista, né? Que justamente trabalhava com a investigação das crianças, né, da relação entre as crianças e as mães. E ele fala justamente, né, que é no brincar que a criança ou o adulto flui em sua liberdade de criação. E aí ele justamente fala, né, não só a criança, mas também o adulto. Sim. E eles podem utilizar sua personalidade integral. E ele diz também que é somente sendo criativo que o indivíduo vai descobrir o seu verdadeiro eu. É justamente como a gente vinha conversando. E é muito importante, né, como a gente começou a live, né, falar que o brincar é um direito, né, um direito da criança garantido não só por legislação nacional, né, pátria, né, mas também por convenções internacionais. Por exemplo, no âmbito internacional, a gente tem lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que com certeza todos já ouviram falar, que no artigo 24 vai falar exatamente sobre o direito ao lazer, né, de todo ser humano, em geral. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que já em 1959, lá no seu princípio 7, também reforça o direito ao lazer. E a Convenção sobre os Direitos da Criança, né, que foi logo depois da promulgação da nossa Constituição, né, que é de 1988. A Convenção veio em 1989, foi ratificada pelo Brasil em 1990, e ela também incentiva a participação na vida cultural, na vida artística, a questão do lazer, e o estímulo à oferta, né, a oportunidade de desenvolver. E quando a gente fala, por exemplo, na legislação no âmbito nacional, né, já na Constituição, a qual todas as leis devem respeito, né? A gente tem lá no artigo 227 como um dever da família, da sociedade e do Estado, né, garantir os direitos da criança, dos jovens, do adolescente com absoluta prioridade, garantir os seus direitos, né, como direito à vida, à saúde, à educação e também ao lazer. Então, eles destacam também o lazer, assim como as declarações e convenções que eu mencionei. E aí, partindo, né, para a legislação infraconstitucional, é muito importante a gente mencionar o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também lá no artigo 4º e no artigo 16 vai falar também do dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, ou seja, não é um direito que deve ser garantido
somente pela família, mas também pelo Estado, pela sociedade. Todos devem ter participação na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, né? E aí mencionam justamente a educação, o esporte, o lazer, mencionam também o esporte, especificamente, né, além do lazer, né, de forma geral, dignidade, o respeito. E a gente também tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fala dessa questão justamente no âmbito da educação infantil. A gente só lamenta que mencione somente no âmbito da educação infantil, né? Como a gente vinha conversando e como todos já vinham manifestando aqui, que foi a época em que parou-se de brincar na escola, né? Pelo menos na parte formal, né? Não no recreio, como a gente estava conversando. E a gente tem ainda um marco legal da primeira infância, que é uma lei de 2016, bem recente, lá nos artigos 5º e 17, que também vou falar dessa prioridade, né, de garantia dos direitos das crianças, e também enfatizando o direito ao brincar e o direito ao lazer. Né? E lá no artigo 17 é muito importante a gente enfatizar que é mencionado que tanto a União, quanto os estados e quanto os municípios, eles devem estimular isso, né? Devem criar espaços lúdicos para que as crianças possam brincar, possam exercer o seu direito ao lazer, propiciem o bem-estar da criança. Então, isso é explicitado lá no Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257 de 2016, para quem quiser dar uma olhadinha. Mas o que a gente vê na prática, né, diferente do que está estabelecido na norma, é um patente descumprimento de tudo isso, né? A gente vê que, por exemplo, o governo, né, as políticas governamentais, elas não vêm estimulando e promovendo direitos humanos fundamentais, como direito à saúde, direito à vida, à educação, e muito menos o direito ao lazer, né? Principalmente na época de pandemia, em que tanta gente lamentavelmente tem perdido suas vidas. Ontem eles contabilizaram mais de 462 mil mortos, lamentavelmente. A gente está muito atrasado no que diz respeito à vacinação, e esse número crescente nos preocupa muitíssimo. O que afeta também o direito ao lazer, o direito ao brincar, a interação. Está tudo interligado, né? A interação com outras crianças. E é muito importante, né, a gente destacar que, nesse período, muitas crianças perderam entes queridos, perderam amigos, o que com certeza tem um efeito no seu desenvolvimento, né, na sua psique, que a gente vai descobrindo nos próximos anos, né? Não temos como saber nesse momento. Sim, né, mas com certeza serão muitas, né? Muitas consequências. Em todos os âmbitos, eu acredito, né? Físico, psicológico, social, né? De maneira geral mesmo. E outra questão é que, por exemplo, muitas pessoas perderam os seus empregos na pandemia. Então, por exemplo, tem alguns dados divulgados pelo IBGE, né? Apontam que no primeiro trimestre desse ano, só o estado do Rio de Janeiro, ele possuía a 5ª maior taxa de desemprego do país. Então, bateu um recorde histórico de 1,6 milhão de desempregados, né, que representa 316 mil a mais do que registrado em março de 2020, né, quando foi o marco, né, do início da pandemia aqui no nosso país.
E âmbito nacional também, esse valor é extremamente alto, esse número é extremamente alto, com uma taxa de 14,7%, com 14,8 milhões de desempregados. Isso soma-se, né, a dificuldade de obtenção do auxílio emergencial, a diminuição da renda dessas famílias e a colocação das crianças e adolescentes em uma situação de extrema vulnerabilidade. E com isso a gente tem verificado, lamentavelmente, o que tem sido apontado pelo Unicef, pelo Ministério Público do Trabalho, um lamentável aumento do trabalho infantil, porque muitos responsáveis, né, pela manutenção dos seus lares economicamente acabaram perdendo seus empregos, não conseguiram, né, novos empregos. Então, por exemplo, a Unicef, considerando todas as famílias que são atendidas, né, por eles, por exemplo, na região de São Paulo, que são 52.744 famílias, né, que recebiam doações. Considero que de abril a julho de 2020, ou seja, já tem bastante tempo, né? Tem quase um ano. Esse número, com certeza, aumentou. Eles verificaram que houve um aumento de 26% do trabalho infantil, que é um valor muitíssimo elevado, né? E, além disso, uma evasão escolar muito alta. Como consequência, né? Sim, também o Unicef fez um levantamento em janeiro desse ano, né, de 2021, e verificou que, por exemplo, as crianças com idade entre 6 e 17 anos, né, que abandonaram as instituições de ensino representam 3,8%, que corresponde a 1,3 bilhão de alunos. Então, é muita gente. E que são pessoas que pertencem a grupos vulneráveis, principalmente estudantes do norte, né, do nordeste, muitas vezes pessoas negras, indígenas, estudantes com deficiências. Então, a gente vive todo esse cenário, né, que afeta a garantia dos direitos os direitos humanos, né, em geral, e em especial o direito ao brincar, ao lúdico, que afeta o desenvolvimento da criança, né, como a gente vinha conversando. Sim, com certeza. E a gente está aqui falando de alguns exemplos, você deu alguns exemplos, alguns marcos legais, né? Mas com certeza tem outros documentos, outros referenciais. A BNCC também está chegando aí, né? Está conhecendo mais, implementando, pesquisando sobre. Então, a gente realmente precisa ter conhecimento, pesquisar, ter fundamentação, né? Para a gente poder cobrar isso. Teve aqui uma pergunta, como resgatar esses valores? Parece que o brincar não faz parte dessa era. Por quê? Porque com tudo isso que a Anne, né, veio falando, o que vem acontecendo, as infâncias vão sendo perdidas. A infância ela não está sendo vivida na sua plenitude, na sua potência. E muitas vezes acontece o que a Anne falou. As crianças são subjugadas, né? E não, elas são cidadãs ativas, né? No hoje, elas podem transformar no agora. Muitas vezes nós ouvimos, quando você crescer, você vai fazer. Quando você crescer, você vai ser. Mas o que a criança pode fazer enquanto criança na sociedade? Com certeza muito. Então, a gente precisa ouvi-las, a gente precisa dar esse lugar de escuta e de fala para elas, isso não só em escolas, mas em diversas áreas, porque realmente só ouvindo, só estando perto, para a gente conhecer e saber as necessidades, as afinidades, as dificuldades, enfim. Então, como isso é a minha opinião, né? Dessa pergunta, como resgatar? Eu acho que a gente tem que ter essa pesquisa, tem que ter conhecimento, que é um direito para poder cobrar na escola, por exemplo, do seu filho, para você saber que quando você chegar lá, por exemplo, na educação infantil, eu já ouvi muitos relatos, Anne, de alguns responsáveis. Ele vai faltar hoje porque ele vai só brincar mesmo, não tem problema, pelo contrário. Se ele está brincando, ele está aprendendo, ele vai perder muito
muito. Então, a educação infantil é a base, ela precisa ser valorizada, sim, não tem essa porque se diminui o brincar, né, como uma mera recreação. Realmente, a gente se diverte, mas a gente também aprende. O brincar, ele envolve muitas pesquisas, então o educador ele tem que ter esse olhar sensível e incentivar essas práticas. Mas, Anne, o que você acha? Eu dei minha opinião aqui como resgatar, e você acha o quê? Eu acho importante a gente considerar que nesse momento, por exemplo, as crianças têm cada vez mais esse acesso às telas, né? Assim como nós, né, por estarmos em isolamento Sim. e um distanciamento extremamente necessário, elas têm muito acesso a telas. São telas de celulares, telas de tablets, telas de videogames. Talvez, na medida do possível, né, com as pessoas ali que convivem no seu núcleo familiar, né, no seu núcleo mais próximo, resgatar o contato humano. Sim. Né? O diálogo. Muitas vezes, as telas que até nos aproximam, né? Por exemplo, a gente não teria se conhecido se não fosse a internet, né? Mas afasta quem está ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente está no mesmo ambiente, mas a gente não está conversando, não está interagindo. Precisa de um equilíbrio muito grande, né? Para as crianças mais ainda, né? Existe um tempo estimado para elas estarem nessa exposição à luz, né? E o que você falou tem total sentido, porque elas ficam ali no mundinho virtual, no mundo eletrônico, né? E não brincam de outras formas. Não que elas não possam brincar no celular, elas podem, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter outras vivências, outras experiências. O brincar livre, o brincar com a sua mãe, com o seu pai, com seus familiares, porque eu acho que, inclusive, voltando na pergunta, como resgatar esses valores, é como a Anne falou, isso não é papel só da escola. A família tem que incentivar isso desde cedo. Por exemplo, até na gestação, se a mãe está ali acarinhando, cantando uma música, contando uma história, brincando, certamente a gestação vai ter outro desenvolvimento. Quando essa criança nasce, né, a estimulação precoce, o brincar tem um papel essencial. E não só no final de semana, ou então quando dá, mas é realmente você tirar um espaço da sua rotina para você falar, não, nesse momento eu vou sentar aqui com meu filho, com a minha filha, vou brincar, vou esquecer do restante e vou viver a infância. Porque teve até um comentário lá no início, quando a gente fez pergunta que a gente não leu, mas que eu gravei, que foi a Bianca. Ela falou que quando a gente brinca, a gente revisita a infância, justamente porque isso vai se perdendo. E quando você tem esse contato com seu filho, além de você estar ali criando memórias afetivas com ele, você também vai lembrar da sua infância, vai lembrar, né, de tudo aquilo que constituiu, porque certamente a infância, né, como a educação infantil é a base, né, ela vai contribuindo para a nossa personalidade, né, para os nossos gostos. Então, assim, para a gente resgatar esses valores tem que ser um trabalho conjunto, tem que ser um trabalho da família, tem que ser um trabalho da escola, tem que ser um trabalho dos profissionais, como nós estamos aqui. Do Estado. Conversando sobre, do Estado, porque uma coisa que a gente conversou também, Anne, antes da live, foi a questão dos investimentos estatais, né, que com tudo que você falou, tá havendo quedas de investimentos de praças, enfim, estão se dando outras prioridades, não que não se tenha que dividir, você pode falar até melhor do que eu sobre essa questão dos investimentos estatais, mas precisa sim ter aquela verba destinada a isso também, porque senão os espaços vão sendo tomados, né, de habitações ou então de outras questões sociais, problemáticas sociais, como pessoas que não têm uma casa. Então, assim, a gente realmente precisa ter atenção quanto a isso, né? Sim, a falta de atuação do Estado, o descumprimento da legislação, a ausência de políticas públicas que a gente que se voltem para o social que a gente vive atualmente, né? Colocam as famílias numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí a gente tem que pensar numa perspectiva interseccional. Por exemplo, uma mulher, né, que tenha, por exemplo, seus filhos, tem uma situação financeira precária, por exemplo,
não tem acesso ao auxílio emergencial, ou sua renda foi profundamente reduzida, tem que correr atrás de outras formas, né, de conseguir garantir o sustento da sua família, como garantir esse contato, né? E aí, por isso é tão importante a atuação do Estado, por isso é tão importante o incentivo, né, a garantia de políticas públicas para garantir um bem-estar social, para garantir a efetivação desses direitos, né? Sim, o que na prática, como você falou, infelizmente, não acontece, né? E aí, eu também destaquei algumas coisas aqui para a gente falar do brincar com relação à cidadania, né? Isso também está vinculado ao direito, né? O brincar para a cidadania, o brincar com relação como uma ferramenta de pesquisa, como eu disse, né? Você falou aí da pedagogia dos projetos, né? Eu vou dar aqui esse exemplo, vou aproveitar que você falou, e para quem não conhece a proposta do SESC, eu vou falar um pouquinho. Com a pedagogia de projetos, nós ouvimos as crianças, quais são os temas que eles gostam de brincar, de ouvir, e nós montamos um projeto de pesquisa junto com as crianças. Quais são as perguntas deles? Por exemplo, eu já tive turma que foi a turma do Egito. O que eles queriam saber do Egito? Aí eu fui listando, eles foram falando, eu fui listando. Das múmias, da Cleópatra, aonde que fica o Egito, se no Egito todo tem pirâmides, enfim, vai surgir 1000 perguntas, 1000 hipóteses, e eu, junto com eles, vou anotando, e a gente estrutura um projeto de pesquisa que vai aliar, né, essas análises com brincar. Então, certamente é muito prazeroso, eles votam, né, eles aprendem essa questão aí da democracia também, eles voltam para escolher o nome da turma. No SESC, as turmas têm os nomes que identificam a sua identidade, né, mostram qual é a identidade da turma. Então, eles realmente são protagonistas. A gente precisa pôr as infâncias, as crianças, como protagonistas mesmo do processo de aprendizagem, porque certamente todo mundo vai ganhar. A criança, né, vai se sentir acolhida, vai se sentir incentivada, vai estar ali de maneira prazerosa. E o educador, ele tem que saber pegar os conteúdos, o currículo que tem que ser trabalhado e encaixar naquele interesse da criança. Porque aí sim, certamente vai ter, né, uma educação significativa, uma educação que se tem um desenvolvimento holístico, um desenvolvimento integral. Porque o que acontece no tradicionalismo? Se chega com os conteúdos prontos, com planejamento engessado, né, aquilo ali é jogado, sem nenhum contexto, sem nenhuma votação, sem nenhuma fala. Então, realmente se torna algo maçante, algo repetitivo, algo mecânico. Agora, quando a gente para ouvir as crianças, os jovens e adultos, enfim, já que a gente está falando do brincar ao longo da vida, com certeza a experiência vai ser outra, porque a aprendizagem, como você falou ainda agora, vai ser horizontal, né? A aprendizagem vai ser baseada em conversas, vai ser baseada em assembleias. Então, olha só como o direito, mais uma vez, está ligada à educação, né? Então, realmente a gente precisa respeitar e valorizar isso. Bom, eu vi alguns comentários aqui, mas pode falar que enquanto eu vou vendo aqui o chat. Tá. Você está falando muito sobre, né, os projetos, e a escola na qual eu fiz a minha pesquisa para a dissertação, a Escola Climeia, em Teresópolis, é a única escola pública, né, de ensino integral, e ela trabalha com a pedagogia de projetos. E aí no núcleo comum, né, na parte da manhã, por exemplo, ocorre a mesma coisa. Os estudantes trazem os seus temas de interesse e aí eles votam qual tema será o tema trabalhado naquele semestre. E aí, justamente como você falou, funciona da mesma forma, né? Quais são as questões, quais são as nossas dúvidas em relação a isso? E quais são as nossas hipóteses? E aí, a partir disso, eles fazem suas pesquisas. E a partir do tema escolhido, eles vão estudando português, vão estudando matemática, vão estudando geografia, história. Então, é uma forma de aprender que é dialógica, é mais lúdica, né? E incentiva a autonomia dos estudantes. Tem tudo a ver com quando a gente fala
do brincar, né? O brincar que conduz a essa autonomia, né? Tão importante para a construção da nossa cidadania, né? Uma sociedade mais participativa e que possua um regime democrático efetivo. Sim, com certeza. E com essa base, né, com essa educação crítica, construtivista, a criança ela vai crescendo e vai realmente tendo outra perspectiva, né, enquanto adulto, lutando por seus direitos, enfim, não sendo passivo, né? Então, existem muitas questões aí que estão interligadas na importância, né, dessa base realmente de todo esse trabalho. A Alessandra falou aqui, comentou que é um trabalho de muitas mãos, realmente, né? Se precisa aí de muitas questões serem trabalhadas para que realmente isso ocorra e certamente o resultado vai ser muito positivo. E bom, tem esse ditado que eu não sei se você já ouviu, né? Que para criar uma criança é necessário toda uma aldeia, né? Toda uma comunidade. E é justamente isso que vocês estão falando. Sim, e por não haver isso, né? Assim, se a gente for pegar aí as pesquisas, como você falou, isso não ocorre na prática, né? Quem tem essa educação diferenciada, essa educação significativa que realmente transforma, é uma parcela pequena da população. E aí o que acontece, né? Se chega no fundamental, por exemplo, como a gente estava falando, e há essa ruptura. E aí, no SESC, né, que é o projeto que eu trabalho, se criou, né, uma metodologia porque isso acontece, né? A gente ouvia muitos relatos das famílias, olha, agora meu filho não brinca mais, o meu filho está triste, então o meu filho não está socializando, não está conseguindo expressar as suas ideias. E aí veio o SESC, né, e criou o projeto SESC Mais Infância, justamente porque essa infância ela tem que ser prolongada, né? E o que acontece? É um trabalho no turno inverso ao escolar, né, que tem como base o brincar, as pesquisas. Nós não temos um currículo fechado, nós temos objetivos, né? Nós temos objetivos de socialização, de desenvolvimento holístico, mas é por meio da interação com as crianças que a gente vai desenvolvendo o que a gente vai fazer. O planejamento não sou eu que faço, é junto com eles, a gente vai definindo a nossa semana, o nosso mês. Então, assim, eles vão muito empolgados, porque pode se pensar assim, contraturno, eles já vão chegar cansados. Pelo contrário, eles chegam muito animados. O projeto ele vai até 12 anos, é de 6 a 12, mas quando chega em 12 anos, eles não querem sair. Eu já vou fazer 6 anos de projeto e é sempre um choro, é sempre uma tristeza quando essa idade limite chega, porque eles realmente sabem que ali é um espaço de brincadeira, é um espaço de liberdade, que eles certamente vão sentir muita falta. Então, por essas questões não serem trabalhadas, o SESC Mais Infância ele vem sendo um projeto de muito sucesso, de muita visibilidade. A gente ganhou um prêmio como um projeto inovador, né, num congresso internacional na Suíça, porque realmente isso precisa ser valorizado, isso precisa ser até resgatado, né, que isso não vem sendo feito. Então, o SESC Mais Infância, ele tem essa luta do brincar, das infâncias, do protagonismo infantil muito presente. Então, quem não conhece nosso trabalho, eu convido para vocês conhecerem mais, né? Existem hoje em mais de 7, 8 unidades no SESC Rio. Então, se vocês jogarem no site do SESC Rio, vocês vão conhecer um pouquinho mais. E a gente precisa realmente procurar lugares assim, procurar manter esse ambiente em família também, né? E como você falou assim, afeta principalmente as famílias de alta vulnerabilidade. A gente tem também um programa de comprometimento e gratuidade, que são as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, que elas têm prioridade no nosso atendimento. A gente abre o edital para essas pessoas e, assim, não pagam nada, não pagam mensalidade, não pagam material, a gente não tem lista de material, eles não pagam lanche. As crianças realmente chegam no SESC para vivenciar o SESC, e não só o Mais Infância. A gente
vai para a área da cultura, assistir peça, assistir filme, vai para a biblioteca, participa de eventos do esporte. Então, assim, o Sesc Mais Infância, eu sou suspeita, mas eu sou muito apaixonada, assim, eu sei que é um projeto muito necessário e que toda criança devia ter acesso, né? É a minha vontade, assim, que expanda cada vez mais, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Do quanto esse brincar é um direito, do quanto esse brincar ele é necessário para o desenvolvimento. Bom, a nossa live, por incrível que pareça, já está acabando. Passou muito, muito rápido. Verdade. Muito rápido. Então, eu queria saber se alguém aí do chat ainda quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente encerrar. Daqui a pouquinho... É assim, quando a gente fala o que a gente gosta, né, Anny? A gente vai falando, mas quando a gente vê, já tá em cima da hora. Mas, com certeza, essa foi só a primeira. Anny, ainda vou te chamar para outras parcerias. Quero você junto com a gente, porque é muito importante a gente ter essa fundamentação mesmo, a gente saber de fato da legislação, para a gente reivindicar, para a gente buscar realmente os nossos direitos. Tem muita gente agradecendo, falando que foi ótimo, que aprendeu muito. A gente fica muito feliz com isso. A Lê já passou muito rápido. Foi muito bom. Foi muito bom. E, Anny, já meio que encerrando aqui, eu queria te agradecer de novo. Assim, ouvir você falar, assim, me engrandece enquanto pessoa, me engrandece enquanto profissional. É muito importante realmente a gente ter essas trocas com profissionais de outras áreas. Eu espero que a nossa parceria continue, né? Apesar de te conhecer há pouco tempo, já te admiro demais. Você tem uma base teórica e também prática muito boa, né? Então, que a gente continue trocando. Agradeço de novo ao Observatório, a professora Jaqueline, por estar aqui com a gente. E, Anny, deixo para você também falar. Nossa, eu fiquei até desconcertada. Eu gostaria de agradecer muitíssimo. Também aprendo muito com você. E que venham outras parcerias. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Continuem com a gente para acompanhar, né, os trabalhos do Observatório, os trabalhos do SESC, os projetos que vêm se desenvolvendo, as reuniões. E juntos nós podemos construir, né, uma nova realidade. Né? A gente precisa acreditar, né? A gente está perdendo a fé, a esperança, já acha que não tem jeito. Realmente está muito difícil, está muito caótico, mas se a gente perder a esperança, a gente não vai ter nada. Então a gente precisa realmente manter isso vivo de alguma maneira, mesmo que esteja sendo muito difícil. Perguntaram aqui se vai ficar gravada. Fica sim. Sim, vai ficar gravada aqui mesmo no perfil do Sesc Nova Iguaçu. E também a gente vai pegar o link e mandar para o Observatório. O Observatório também pode disponibilizar nas suas páginas. Anny, divulga as páginas do Observatório e a sua também. Qual é o @? Eu sou péssimo com nomes. Mas eu acho que o @ do Observatório é @observatóriouf. Observatório.uf. O @ do Observatório. Observatório.uf. O seu perfil profissional. Eu não tenho no momento um perfil pessoal e profissional, mas acompanhem os trabalhos do Observatório. Aqui a gente divulga muito sobre as linhas de pesquisa. Vocês podem encontrar indicações de filmes, indicações de livros, as palestras que são dadas, né? Um grupo coordenado pela professora Jaqueline. Então, acompanhem @observatório.uf. Tá ótimo. Então, muito obrigada, como a Anny falou, de vocês estarem aqui com a gente. Foi muito bom. E até a próxima. Eu tenho certeza que vão vir outras. Beijo, Anny. Muito obrigada. Até. Obrigada.